Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 4 de outubro de 2018. Estamos iniciando mais um programa Questão de Ordem. Esse programa é desenvolvido através de um projeto de extensão do curso de Direito e produzido pelo Núcleo de Produção Audiovisual, ambos da Universidade Luterana do Brasil. O Questão de Ordem de hoje vai tratar nesse primeiro bloco da importância desse programa para a Universidade Luterana do Brasil e, posteriormente, no segundo e terceiro blocos, da reforma luterana e as suas consequências para a educação e o direito. Temos a honra de recebermos em nossos estúdios o magnífico reitor da UBRA, Ricardo Willi Ritt, que é pós-doutor e doutor em História da Igreja pela Universidade de Lipsia, na Alemanha, graduado em Ciências Sociais pela Unicinos e em Teologia pelo Seminário Concórdia e professor na UBRA, nos cursos de doutorado e mestrado em Educação, bem como nos cursos de graduação em História e Teologia. Ele é autor, dentre outros importantes títulos, das obras intituladas Martim Lutero, Discípulo, Testemunha e Reformador, bem como de Martim Lutero, Meditações. Contamos também com a ilustre presença do coordenador acadêmico adjunto da UBRA, professor Leonardo Harter dos Santos, que é doutorando pela URGS, mestre em Energia, Ambiente e Materiais pela UBRA, graduado em Energia Mecânica pela UBRA e possui vários artigos publicados em periódicos e professor no curso de Engenharia da UBRA. Registramos ainda que, em breve, o professor Leonardo estará exercendo o cargo de diretor no campus da UBRA de Canoas. Boa tarde, magnífico reitor. Boa tarde, professor Leonardo. Obrigado pelas vossas presenças no programa Questão de Ordem. Muito boa tarde, professor Paulo Regis. Boa tarde, professor Leonardo. É uma satisfação e uma honra muito grande participar desse programa. Muito obrigado. Boa tarde, professor Paulo. Boa tarde, reitor. Boa tarde especial aos ouvintes. Da mesma forma, é uma honra participar do programa que é desenvolvido, que eu sei, com tanto carinho por esse público. Muito obrigado aos senhores. Nós vamos dar início, então, a essa entrevista. Magnífico reitor Ritt, qual é a importância desse programa para a Universidade Luterana do Brasil, seus alunos e para a comunidade em geral? Bom, o programa ele pode ser visto inicialmente como um grande laboratório de aprendizagem. Nós temos alunos e também acadêmicos e professores ligados a diferentes cursos que participam aqui na produção desse programa. Justamente esse é o objetivo de uma universidade, que as competências, as habilidades e as atitudes sejam desenvolvidas em ampla interação entre teoria e prática, e isso acontece de forma interdisciplinar aqui. Isso é muito importante. E para a comunidade em geral, porque nenhuma pessoa consegue viver de forma plena hoje sem um conhecimento básico acerca de questões que afetam o direito, porque em primeira linha são os seus direitos e também os seus deveres que estão em questão. E dessa forma se presta um serviço fundamental a partir desse programa para a comunidade em geral. Perfeitamente, reitor. Professor Leonardo, como o programa Questão de Ordem, que vai ser oportunamente divulgado, poderá chegar ao nosso público interno e externo? Na verdade, existem várias ações que podem ser feitas no sentido da divulgação. Uma delas, que é a mais objetiva, é a divulgação no site do próprio curso de Direito. E nós podemos fazer essa divulgação também nos nossos eventos, como a Expo UBRA, que está acontecendo nesse momento, e outros eventos que a gente tenha contato com a comunidade externa, né? Nós conseguimos fazer essa divulgação. Podemos fazer também algum tipo de inserção durante semanas acadêmicas e divulgação do boca a boca dentro de sala de aula, né? E isso faz com que esse programa tenha uma audiência que
que faça jus à importância que ele tem. Muito bem. Magnífico, reitor Ritt. Os alunos do curso de Direito de outros campi poderão ter acesso aos conteúdos que serão gerados por aqui no campus de Canoas? Sem dúvida nenhuma, né? Nós, assim como já ocorrem diversas atividades em conjunto, assim como os próprios cursos fazem o seu planejamento acadêmico de forma muito integrada e desenvolvem um conjunto de atividades. Vamos tomar, por exemplo, a prática dos júris simulados que ocorrem já envolvendo os cursos de diferentes campi. Da mesma maneira, também aqui, o interessante é que, além de eles terem acesso ao programa e a seus conteúdos, com o tempo eles possam também se envolver diretamente com a produção do programa, porque o profissional do direito, ele não subsiste sem desenvolver competências no âmbito da comunicação. Isso é básico para todo profissional, mas de forma muito especial o profissional o operador do direito. Se ele não domina efetivamente essas competências, a sua atuação profissional vai ficar muito restrita. Então, o fato de termos essa possibilidade é importante também para os acadêmicos dos cursos de direito que nós temos em outros campi. Perfeitamente. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco trataremos da reforma luterana e as suas consequências para a educação e o direito. Nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Questão de Ordem. A partir de agora trataremos da reforma luterana e as suas consequências para a educação e o direito. Magnífico reitor Ritt. A reforma luterana se destaca por representar não apenas um acontecimento de alta relevância teológica, mas também de caráter político, cultural e social, que influenciou profundamente a formação das sociedades ocidentais. Diante dessa afirmação, indagamos a vossa magnificência o que foi a reforma luterana e de que forma ela influenciou a formação das sociedades ocidentais. Bem, a reforma luterana, em primeira linha, foi, de fato, um movimento religioso, mas em uma época onde o religioso, o social, o político e mesmo as questões jurídicas estavam tremendamente imbricadas. Não há condições de separar isso em diferentes âmbitos naquele contexto. Então, um movimento que alterou de forma tão profunda a dimensão religiosa do ser humano e da sociedade impactou tremendamente os demais âmbitos. A começar com a própria mensagem central do movimento da reforma, a justificação por graça e fé, que, por assim dizer, discute profundamente o conceito de justiça e não entende, no contexto religioso, a justiça como algo que seja produzido humanamente, que seja desenvolvido por uma pessoa a partir dos seus méritos ou das suas capacidades, mas uma justiça que é atribuída de fora por Deus através de Cristo para todo o crente. Essa mensagem teve um potencial muito grande porque, posteriormente, fundamentou muito da reflexão acerca de uma dignidade humana que não seja dependente de uma condição social ou de uma condição étnica, mas uma dignidade que é inerente a todo ser humano. Da mesma forma, a justiça que salva, ela é uma justiça que vem de fora, ela é atribuída por Deus às pessoas. Então, essa estrutura de pensamento religioso foi muito importante também para a própria reflexão jurídica posterior e muito da discussão acerca de direitos humanos no contexto ocidental. Excelente. Reitor,
Dentre as mudanças sociais de profundo impacto nas estruturas de poder da época, nós podemos destacar as cartas enviadas por Martinho Lutero às autoridades eclesiásticas, denunciando o comércio das indulgências pela Igreja Católica. Nós lhe pedimos, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes quais foram as consequências desse ato? Bem, a questão principal que envolvia as indulgências era o entendimento acerca do arrependimento cristão, como ele se dá. Lutero defende uma posição que questiona a função mediatória da igreja ou então do sacerdócio dentro desse processo. Ele pleiteia por uma relação direta do crente com Deus na fé, através então da fé que nasce da fé em Cristo. Isso vai ter um potencial muito grande, vai ser entendido como uma libertação por muitas pessoas que conhecem, então, essa mensagem, e vai ter decorrências muito fortes sobre o sistema político da época também, até porque a igreja era uma instituição de enorme peso e que determinava muito no contexto da política. Então, esse questionar das funções de mediação que a instituição igreja tem na vida das pessoas e na sociedade, talvez seja a maior consequência desse processo. É muito difícil entender hoje no que se transformou a sociedade ocidental sem analisarmos o impacto que teve isso há 500 anos atrás. Magnífico reitor Ritch. Antes da reforma luterana, no século XVI, a educação era organizada e mantida pelo Estado. Aliás, o senhor acabava de mencionar isso. Quais foram as ações de Martinho Lutero que provocaram as alterações no sistema educacional, bem como nos princípios e fundamentos da educação? Bem, para a reforma que pleiteia justamente essa questão de uma relação imediata com Deus, ou seja, sem as mediações através da igreja ou do sacerdócio, se torna então fundamental que o crente tenha acesso direto ao conhecimento bíblico. Ou seja, a pessoa crente, ela precisa acessar o conhecimento bíblico se tornando um leitor. Ou seja, a alfabetização, o letramento é um processo que passa a ser entendido como fundamental para a cristandade. Então, essa exigência faz com que não só Lutero, mas todos os outros reformadores defendam que o Estado crie e mantenha escolas, que todas as crianças tenham essa possibilidade de ir para a escola, inclusive as meninas deveriam ter acesso à educação, deveriam aprender as funções básicas da matemática, deveriam aprender a linguagem, deveriam desenvolver essas aptidões. E Lutero também se preocupa em determinar e motivar os pais a que enviem os filhos à escola, porque muitos pais entendiam que o processo pedagógico deveria se dar exclusivamente na família, no contexto do trabalho familiar, sim, na agricultura, e evitavam enviar seus filhos à escola. Então, nós temos escritos de Lutero também direcionados aos pais, chamando atenção para a importância que isso tem. Perfeitamente. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco trataremos da reforma luterana, a sua importância para a educação e o direito. Nós já voltamos. Estamos de volta para o último bloco do programa Questão de Ordem de hoje. Nesse bloco, daremos continuidade à análise da reforma luterana e a sua importância para a educação e o direito. Magnífico reitor Ritch, vamos lhe perguntar qual foi a contribuição da reforma luterana para a separação entre o Estado e a Igreja. Bem, esse foi um processo que se desenvolveu durante séculos, a partir do século XVI,
mas nós temos um momento muito importante quando Lutero comparece perante o imperador Carlos V, em 1521, na Assembleia de Worms, e é instado pelo imperador a renunciar a tudo aquilo que havia escrito em defesa do Evangelho e em defesa da liberdade cristã. Lutero responde ao imperador que ele não teria como fazê-lo, ele não teria como passar por cima da sua própria consciência nessas questões, porque a não ser que ele fosse convencido pelo imperador com argumentos da Escritura ou com argumentos da razão. De outro modo, a consciência, a própria consciência de Lutero nessas questões seria uma autoridade que estaria acima da própria autoridade do imperador do Sacro Império Romano Germânico. Isso foi visto na época e também pelas gerações posteriores como uma afirmação da consciência individual nas questões afetas à religião, e posteriormente acabou evoluindo dentro da própria discussão filosófica e da discussão também no âmbito do direito, especialmente da filosofia do direito, com respeito às liberdades individuais, né, e à liberdade de consciência, né, em questões fundamentais ao ser humano. Então aqui nós tivemos efetivamente um marco, embora esse tenha sido um processo que se desenvolveu na história do pensamento no Ocidente no decorrer de vários séculos, e depois foi muito ampliado naturalmente no século XVIII com a filosofia iluminista e o seu impacto, né, no contexto do direito. Lutero teria sido perseguido e teria se refugiado durante um período, não foi? Lutero, justamente após esse evento em que ele rejeita a proposta do imperador, ele é sequestrado pelo próprio príncipe que o protegia. Há uma simulação de um sequestro, e ele permanece por quase um ano escondido em um castelo, o castelo de Wartburgo. Ele assume a personalidade do Cavaleiro Jorge e, dessa forma, consegue escapar de uma situação em que ele invariavelmente seria entregue. Então, ele que já havia sido condenado como herege, né, para então que avançasse o seu processo e que redundaria provavelmente na sua execução. Dessa forma, Lutero consegue escapar, vive até o final da sua vida numa situação de forte transitoriedade nesse âmbito, porque a qualquer momento o território onde ele vivia poderia ser invadido pelas forças imperiais, mas acaba morrendo com mais de 60 anos, né, o que era uma boa idade naquela época. Sim, sem dúvida. E acaba então não sujeito a isso, mas de fato esse período de quase um ano em que ele ficou escondido foi importante e ali ele então inicia o processo de tradução da Bíblia para a língua alemã. Perfeito. Que foi talvez a maior contribuição que ele deu para todo o contexto cultural, especialmente da Alemanha. A padronização da língua alemã se dá em grande medida a partir dessa tradução da Bíblia. Aliás, essa era uma indagação que nós gostaríamos de formular. E no seguinte sentido, é possível nós reconhecermos que a difusão dos textos bíblicos em linguagem acessível a todos foi um acontecimento impactante em termos de inclusão social, educação e cultura dos povos? Exatamente, o senhor estava tocando já nesse ponto. Sem dúvida nenhuma. No caso da história especificamente da Alemanha e do centro da Europa, as regiões que foram muito atingidas pelo movimento da Reforma, também a Escandinávia, não é à toa que hoje são referências mundiais em termos de educação básica, né? Isso imprimiu um desenvolvimento muito importante, mas mesmo no Brasil. No Brasil, a partir dos anos 1940, 1950,
o movimento evangélico de cunho mais pentecostal entrou com muita força. E aí sim também os membros dessas igrejas, a maior delas hoje é a Igreja Assembleia de Deus, são pessoas que devem necessariamente saber ler a Bíblia. Nós podemos dizer, eu não tenho dúvida nenhuma disso, que talvez o maior processo de letramento e de alfabetização da população adulta no Brasil se deu a partir do movimento evangélico. Ligado especialmente aos pentecostais, talvez até mais do que programas governamentais como o Mobral, como outros que foram praticados, porque aí a pessoa, a partir de uma motivação de fé que ocupa o centro da sua vida, se dedica então à aprendizagem, né, a aprender a ler, muito a escrever. Interessante esse dado. Esse dado é muito interessante. Isso, ao mesmo tempo, torna a pessoa muito mais apta a ter uma ascensão social, uma ascensão no mercado profissional, porque ela domina efetivamente ferramentas que a habilitam muito mais. Nessa fala do reitor, fugindo um pouquinho da questão de Lutero, pois não, a gente identifica uma situação muito semelhante ao momento que nós vivemos hoje na nossa universidade, que é dar significado para a aprendizagem, né? A gente fazer com que o professor ele deixe de ser a fonte exclusiva do conhecimento, e isso é uma forma que foi utilizada durante muitos séculos como forma de domínio. Então essa situação que o reitor falava, somente o pastor é que dominava o conhecimento bíblico e só através dele é que o público leigo tinha acesso a esse conhecimento. Então ele era o intermediário que fazia essa intermediação com Deus. E aqui no nosso caso a gente está rompendo com uma situação muito tradicional de ensino, que é justamente quando o professor ele seria a única fonte do conhecimento. Pois não. E o aluno ele só chegaria ao conhecimento através dele. Então nessa situação que nós nos encontramos, a gente rompe com esse paradigma, e aí eu reconheci isso na fala do reitor, assim, com relação ao nosso momento atual aqui na universidade. Muito bom, professor, muito bom. Reitor, fala-se muito em dignidade da pessoa humana. Aliás, é um dos temas que hoje está na moda falar sobre esse tema. É possível nós afirmarmos que o pensamento luterano contribui para moldar a concepção moderna de liberdade individual? Sem dúvida nenhuma. E isso é atestado pelo fato daqueles filósofos e juristas que formularam essa concepção, especialmente a partir do século XVIII, terem tido uma formação fortemente marcada pela tradição da Reforma, ou terem remetido também a autores do século XVI, no caso também a reformadores. E isso está no âmago do próprio movimento, como eu dizia anteriormente. Quando eu tenho uma percepção de que a justiça que salva não é a justiça que é produzida humanamente, mas é uma justiça que é atribuída de fora e é acolhida imerecidamente pelo ser humano, eu tenho o entendimento efetivamente de algo que vai na linha do que nós entendemos a dignidade humana, né? Um venezuelano que vem para o Brasil, fugindo de uma situação extremamente precária no seu país, e chega aqui a Canoas, chega a Esteio, chega a outras cidades que estão acolhendo, né, em primeira linha é visto hoje como uma pessoa que tem exatamente a mesma dignidade daqueles que vivem aqui e o estão acolhendo. Né? Correto. Então esse ponto, essa questão fundamental, e é uma concepção que tornou o ser humano, sem dúvida nenhuma, muito mais humano, a partir desse entendimento, né? É uma grande conquista. Eu não diria que a reforma tenha sido o único movimento a desencadear isso, mas deu, sem dúvida nenhuma, uma contribuição muito importante nesse processo. Muito bem. E por derradeiro, reitor, nesse mundo tão conturbado,
por conflitos políticos e sociais com fundamento em convicções religiosas, nós gostaríamos de encerrar essa entrevista indagando a Vossa Magnificência se não estaríamos ou não estaria havendo no mundo contemporâneo um retrocesso na liberdade de consciência. Dada essa condição, quem examina os jornais e a mídia em geral, verifica que há um conflito permanente em relação a esse tema. Nós estamos vivendo um processo de radicalização de posições. Em parte, houve uma evolução da tecnologia, principalmente no que diz respeito a redes sociais, que colocam cada indivíduo dentro de uma bolha em termos de informações, de impulsos, de estímulos. Hoje, nós somos muito dominados por algoritmos que colocam no nosso contato, a partir de uma rede social como o Facebook, como outras mais, apenas aquilo que nós queremos ver e ouvir. Isso tanto no que diz respeito a posições políticas, como no que diz respeito às nossas preferências de consumo. Ora, se uma pessoa não é confrontada com o diferente, se ela não é confrontada com o outro, com aquilo que permanentemente o desafia ou a desafia, né, no sentido de uma alteridade, de algo diferente com o que está acostumado, ela vai se prender, vai se aferrar cada vez mais às suas próprias convicções e vai entender o contraditório como algo que a agride, como algo que é ofensivo, como algo que deve ser destruído. É interessante observar hoje como cada vez mais essas palavras como destruir, fulano foi destruído num debate, seu argumento foi, como isso está presente, né? Isso eu entendo como uma involução, né, no processo de desenvolvimento do pensamento e também das sociedades. Muito bem. Nós estamos nos encaminhando para o encerramento e queremos agradecer as presenças do magnífico reitor Ricardo Willi Ritt e do nosso futuro diretor do campus de Canoas, professor Leonardo Hetter dos Santos, no programa Questão de Ordem. O nosso programa fica por aqui. Nós voltaremos na próxima quinta-feira para tratarmos de mais um tema jurídico. Até lá!